Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia 5/5 de 2022. Amados irmãos, estou aqui para dividir mais um alerta qual o Senhor me deu no dia 15/4, de 2022, no dia 15 de abril, foi quando eu passei a última noite lá na cidade de Maringá, a última noite que nós estivemos lá, antes da mudança para outra cidade, aqui mesmo no Paraná, chamada Floresta. Amados irmãos, eu já fiz uma live a respeito dessa revelação, mas eu contei só uma parte, a qual o Senhor designou um anjo para que viesse na companhia e nos dar proteção para mim e para minha mãe, que estaríamos fazendo essa mudança só eu e ela. E o restante da família ainda não mudaria com a gente. E então, já conversei a respeito sobre os acontecimentos e o que Deus revelou, que Deus mostrou de todas as situações que nós iríamos enfrentar logo naqueles primeiros dias. Amados irmãos, antes de passar para você esse alerta, essa revelação da parte de Deus, eu gostaria que você me ajudasse, você me ajudasse a compartilhar esse vídeo, que você curtisse o canal, que você me ajudasse da forma como você puder. Eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, mas eu não consigo fazer ela sozinha, sem o seu apoio, sem sua força, sem vocês. Eu preciso que vocês me ajudem, da forma como desejar ou sentir no coração. E por isso eu peço, antes de tudo, que você se inscreva no canal, se não é inscrito, que você curta o canal, compartilhe, me ajude para que a obra do Senhor dê continuidade, o ID do Senhor, e que você também faça parte dessa família, desta família, desta união, desta comunhão a qual nós temos recebido de Deus alertas, avisos, E então, eu preciso que você me ajude. Permita que o Senhor deixe, amados irmãos, te usar, que você se deixe ser usado por Deus, por esta obra, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, nesta última noite, que foi dia 15 de abril, foi numa sexta-feira para amanhecer no sábado, aconteceu algo muito interessante, que antes que o anjo se apresentasse, como ele se apresentou, dizendo que ele era Miguel, que estaria acompanhando a gente, a responsabilidade da nossa segurança seria dele. Antes disso, o Senhor me revelou algo bem interessante e importante. O Senhor falou assim, que a sua vinda, a sua chegada, todos iam ver, mas não ia perceber. Todos estariam vendo, mas não entendendo, porque não acreditam. E eu vi, quando ele falava comigo, o céu começou a se abrir. O céu começou a se abrir como um leque. Abriu uma porta, depois abria outra porta e saía abrindo e aparecendo como escadas. E mudava as cores. Abriam e era como se fosse uma folha de caderno.
Mas essas folhas de caderno não ficava só de um lado, ela ficava dos dois lados. Abria uma folha, depois abria outra e ficava abrindo, abrindo. E quanto mais essas portas se abriam, mais as cores mudavam. Ficava resplandecendo, depois ficava mais resplandecendo e assim por diante. E o Senhor dizia que os moradores da terra, ainda que estivesse vendo tudo o que estava acontecendo no mundo inteiro, muitos não iam perceber que ele estava chegando. Porque muitos buscam um momento resplandecente, assim como uma bomba, como um momento preparado, esperado por todos. Mas ia acontecer simplesmente, ia ser simples, que as pessoas estavam olhando para o céu e vendo aquelas portas se abrindo, e eles não iam perceber que se tratava do retorno do Senhor Jesus. E assim, amados irmãos, como ele diz, que ninguém estava preparado, ele dizia assim, olha, muitos na simplicidade não acreditam. Muitos na simplicidade não acreditam, foi o que aconteceu com a estadia de Jesus aqui. O Senhor era bem tratado quando estavam precisando dele. O Senhor manifestou a glória dos céus, como ele mesmo. Ninguém, amados irmãos, manifestou grandes milagres, né? Como a própria palavra fala, que todos os milagres que Jesus fez não foram escritos todos, só alguns. Porque não teria como escrever todos. E muitos estavam presenciaram, como ele mesmo falou para Tomé. Quando Tomé soube pelos seus companheiros que Jesus havia ressuscitado. Mas, como ele não viu com os próprios olhos, ele não cria. Ele disse que era necessário ele ver e tocar com as próprias mãos para saber que era mesmo. Nisso, quando ele ainda falava, Senhor aparece naquele ambiente e entra com as portas fechadas. O Senhor atravessa aquelas paredes e se apresenta a Tomé. E vai diante de Tomé e diz, para que ele tocasse e mostrasse. E Tomé, assustado, apavorado, ali, amados irmãos, tocou. Porque a fé dele só alcançava se ele tocasse e acreditasse da forma dele, mas não da forma como o Senhor queria. Foi então que Jesus disse para ele que bem-aventurado eram aqueles que não via, mas acreditariam. E Tomé estava vendo e não acreditou no ouvir, mas só se ele visse. E ele falou ainda, Tomé, seja crente, não incrédulo. Então, amados irmãos, nesta noite, quando o Senhor me revelou e disse que cada situação que vivemos hoje é uma porta que já está sendo aberta. E essa porta não vai mais fechar. Cada movimento na terra, cada aflição que passamos, mais uma porta foi aberta. Mas as pessoas logo esquecem. Quando passa a pandemia, quando já pode andar por aí sem máscara, quando podem. Amados irmãos,
no entendimento do dia a dia do mundo, que as coisas podem voltar ao normal. Mas aquele que espera por Jesus, aquele que está esperando por Jesus, ele sabe que nunca mais será normal. Tudo aquilo que passamos, tudo aquilo, amados irmãos, que vivemos, nós estamos vendo que é algo que não retorna. O normal não existe mais, porque as portas estão se abrindo. E o que mais me chamou a atenção foi quando ele estava assim falando, e a porta se abriu, e o anjo desceu, como um homem comum, uma pessoa normal. E eu olhava para ele, poderia passar no meio da multidão despercebido. Que ele não era um humano normal, mas tratava-se de um ser poderoso que vinha da parte de Deus. E ele disse: assim como você olha para este homem, o que você pode entender que ele é, que ele seja? E eu falei: um homem normal, mas ele não é um homem normal. Ele não é um homem comum. Pergunte quem ele é. E eu perguntei: quem é você? E ele disse: eu sou um anjo da parte de Deus, que vim para proteger você e a sua mãe na mudança que farão para aquela outra cidade. E enquanto, amados irmãos, os meus olhos viam a pessoa comum, ainda que eu acreditasse dentro de mim, eu não via um anjo, eu não via um ser diferente, espiritual, eu não via. A partir do momento que ele levantou os dois braços e saiu debaixo de suas costelas um manto. E esse manto foi desenrolando, ao qual eu já falei para vocês, né? Que ele começou a passar, me enrolou nesse manto e a minha mãe, e ele levantou. Quando ele levantou, as asas se abriram e eu pude ver com os meus olhos físicos que se tratava do anjo. Assim o Senhor falou. Que assim, se você crê nos teus olhos espirituais, se você está nesse nível de acreditar nos olhos espirituais, que essas portas foram abertas, e essas portas se tratam, amados irmãos, da aproximação do dia do julgamento, do retorno de Jesus. Amados irmãos, eu percebia que as pessoas também estavam olhando. Quando a voz do Senhor falava comigo, que o anjo se apresentou, todo mundo olhava para o céu e ficava parecendo como cada porta que se abria, ficava parecendo aquelas aurora boreal. Mudava. E essas portas eram tão grandes que se abriam, se afastavam. Se abriam e fazia grande estrondo. E as pessoas andando no seu normal, paravam, olhavam para cima e viam o que estava acontecendo. Mas elas continuavam fazendo. Se estavam dirigindo, continuavam. Se estavam andando, continuavam. Se estavam conversando. Como Deus, como o Senhor Jesus nos fala, lá em Mateus 24, ao 37, 39. Aí, ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não
o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Se você olhar para essa passagem, quando Jesus diz, assim será, como foi, preste bem atenção. Eles continuaram seguindo, eles viam Noé fazendo a arca, construindo. Eles viam a produção, eles viam. Ainda que passasse algum desconhecido da história, parava e perguntava o que era aquilo, o que estava acontecendo. Na arca, o trabalho da família de Noé virou como um ponto turístico. Olha, tem um doido fazendo uma arca, diz que vai chover aí, vai alagar tudo. As pessoas viam com os olhos físicos, mas elas não conseguiam ver com os olhos espirituais. Amados irmãos, isso é muito grave. É muito grave quando nós passamos a ver as coisas de Deus e o que está acontecendo no mundo como coisas simples, coisas naturais, normal. Por quê? Porque já estamos cegos espiritualmente. Quando olhamos para tudo que acontece dentro da sua casa, no seu relacionamento com pessoas, amados irmãos, e já não percebem a diferença ou o agir de Deus ali. Quando nós passamos a entender, amados irmãos, ou receber as decisões da nossa vida, da nossa caminhada, como nós recebemos os acontecimentos naturalmente, nós já ficamos perdidos. Porque se nós, amados irmãos, buscarmos, continuar lendo a palavra vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam de herdar a vida eterna. Você não é uma pessoa normal. Você não está aqui nesse mundo só por estar. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um projeto na sua família. Deus quer fazer grandes coisas ainda através da sua vida. Mas você tem que olhar com os olhos, enxergar com os olhos espirituais, não só o físico. Noé olhou e viu a arca, viu a sua família sendo salva. Ainda que tivesse desafio e os anos foram passando, ele continuou na mesma pisada, na mesma fé de construir a arca. Ele olhava, ele via a água sendo derramada, ele via a chuva. As pessoas olhavam, amados irmãos, e não viam. Tudo que ele via era loucura daquela família. Mas Noé não olhava com os mesmos olhos que o resto da humanidade olhava ali, porque ele queria salvar sua família. Nem os pais das noras de Noé acreditou, a família não acreditou. Somente Noé e os seus filhos entraram na arca. E os animais. Amados irmãos, peça a Deus, peça graça a Deus para que você não se perca, para que você não busque só enxergar com os olhos físicos. A palavra de Deus nos diz, como Jesus mesmo nos diz, amados irmãos, que o reino de Deus já está entre nós. Então muitos se preparam para viver no céu, mas ainda não conhecem Deus. Muitos estão se preparando fisicamente, mas espiritualmente estão distantes. Não conseguem ver,
não consegue ter fé. Sabe o que é você ter fé e lançar o último que você tem? Sabe o que é você no meio da multidão? Ainda, amados irmãos, com tudo dando errado e você acreditar que Deus vai te enxergar ali naquele meio? De você saber que você é uma joia preciosa. O Senhor está voltando para buscar você e a sua família. Peça para Deus preparar você espiritualmente, para ter experiência com Ele. Uma das coisas que mais me chamou a atenção neste sonho, nesta revelação, amados irmãos, foi o que o Senhor falou, que as pessoas não conseguem ver Ele na simplicidade. Não consegue. Não consegue. E ele é desprezado por sua simplicidade. Foi o que aconteceu com Jesus. Os acontecimentos neste mundo, as pessoas esquecem que foi Deus que fez o mundo. Ele tem todo o poder. Jesus não precisava de riqueza ali, mas ele é rico. Ele é dono de todo ouro e da prata, mas ele veio na simplicidade. Porque você observa, quando nós temos aqui na nossa credibilidade, né? Na nossa credibilidade, você quer ver você ser rodeado de amigos quando você tem dinheiro. A sua casa é cheia de amigos, né? Você é chamado para estar ali, você é chamado para estar ali na roda dos que têm mais condições. As pessoas da elite, que não saem ali dos jornalistas, dos paparazzi, né? Como ali aqueles artistas aí para fora, eles não podem ir no quintal das suas casas. Não pode ir no supermercado, não pode. Porque não é uma pessoa comum, é uma pessoa conhecida. E os paparazzi saem ali, batendo foto de tudo quanto é jeito. Mas, amados irmãos, Deus não precisa disso. Deus age na simplicidade. Ele falou que caberia o Senhor salvar os pobres, os simples. Porque enquanto brigam por ouro, por prata, machuca, maltrata, pisa, mata, se corrompem por coisas que vão ficar aqui. E o Senhor não precisa provar que Ele é poderoso, porque Ele é o que é. Como Ele disse para Moisés, lá em cima daquele monte. Ele disse, olha, meu nome, eu sou. Ele é o que é. Ele não precisa provar quem Ele é. E por isso, amados irmãos, peça a Deus para quebrantar o seu coração e te dar, Senhor, aviva os meus olhos espirituais, me dê visão espiritual. Eu quero, Senhor, ter relacionamento contigo aqui, eu quero conhecer o Senhor aqui. Mas muitos se preparam para receber Deus como aqueles que estavam esperando o libertador, que viesse num grande cavalo branco, um rei que quebrasse o jugo de Roma. Mas o Senhor Jesus, Ele veio trazer a libertação do povo, muito mais do que o jugo que Roma tinha sobre Israel. Mas a eternidade. Então, tome cuidado, que seja, amados irmãos, como está escrito lá em Hebreus, que fala sobre o cuidado da hospitalidade. Ele diz no seu versículo 1, permaneça o amor fraternal. No 2, não vos esqueças da hospitalidade, porque por ela alguns
não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Amém? E por isso devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado para não se perder, para não nos perder neste meio. Porque Deus age na simplicidade, numa oração, seja na vida de uma pessoa. Amados irmãos, indumentária, condição financeira não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Muitos são abastados de coisas materiais, mas o espiritual são pobres, miseráveis. Como Deus fala sobre, lá em Apocalipse fala sobre aquela igreja, né? A igreja que estava cheia de riqueza física, mas o espiritual estava pobre. E por isso, tome cuidado. O alerta que o Senhor nos traz e o que você tem que entender, preste atenção nas falas, nas pessoas, na palavra que você ouve. Deus está falando com você. Preste atenção. Sabe, muitas vezes as pessoas, eu dei atenção àquilo que muitos desprezaram. Tem muitas pessoas que ouviram aquilo que eu ouvi, o mesmo que eu ouvi, mas não conseguiram pegar, aceitar, porque aquilo que é simples, que não é tanto chamativo, para muitos é desprezado. Mas essa palavra, quando fala para nós tomar cuidado, permanecendo no amor, não esquecendo da hospitalidade, não esquecendo porque alguns não sabiam e hospedaram anjos de Deus. A gente, amados irmãos, busca algo tão grande. E aí o que é grandioso se apresenta com simplicidade. Nós devemos tomar cuidado para não jogar fora aquela simplicidade. Foi o que aconteceu com Jesus. Quem era Jesus? Era um filho de carpinteiro. Aprendeu a função do seu pai aqui na terra, né? Mas o verdadeiro tesouro que Jesus veio do céu, ele veio nos libertar. E muitos ali naquele caminho xingando, jogando pedra, porque ele estava ali para comprar a minha liberdade e a sua. E daqueles que o apedrejavam, mas escarneciam. E por isso, tome cuidado. Deus quer falar com você. Deus tem falado com você. Mas é na simplicidade. Não se perca. Não se perca no meio do caminho. Em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus, eu venho a Ti em nome de Jesus, nesta hora, lhe dando graça pela oportunidade. Pai, nos ajuda, para que nós possamos, ó Deus, enxergar espiritualmente a Tua presença, receber a Sua palavra, a Sua correção. Senhor, vai tirando todo orgulho, toda arrogância do nosso ser, para que nós não nos perca. A Tua palavra diz que melhor é o coração quebrantado, o espírito contrito. O Senhor não desprezará. Nos ajuda. Não permita que diante de tantas situações vividas, Senhor, nós possamos, Teu reino possa passar despercebido. Senhor, a Sua mensagem. Senhor, a manutenção da nossa vida espiritual seja passada despercebido. Não permita, Pai. Nos fortaleça. Nos dá discernimento para que nós possamos compreender a Tua palavra e Teus caminhos. Não deixe, Pai, que as coisas deste mundo, cuidado com as coisas deste mundo, possa fazer com que nós nos percamos. Pai, nos ajude e nos fortaleça.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados irmãos, que Deus abençoe grandemente. Tome cuidado, preste atenção. Tudo que é de Deus, você tem que analisar muito e muito. Não julgue de imediato. Não lance fora. Até um pedido de ajuda, um pedido de oração, fique atento. Fique observando uma fala. Se o Senhor tocar no seu coração, responda. Às vezes nós passamos por momentos difíceis e alguém pede-nos ajuda. Aí você diz, mas eu que preciso de ajuda. Mas Deus está dizendo, lance a semente. Lance a semente, talvez seja um convite, como o Senhor fez, como Elias fez aquela viúva. Ela estava ali com o último. A intenção da viúva era ali juntar uns gravetos, fazer um fogo para fazer o bolo com a última farinha que tinha. Mas quando Elias se apresentou para ela e disse para trazer água, e depois pediu que fizesse um bolo e trouxesse até ele, ela disse que era o último, mas ele lançou e convidou ela a lançar a semente. E ela ficou ali, sobreviveu àquela seca. Em nome de Jesus, lance a semente. Fique atento, Deus vai falar com você. Eu não sei qual a tua situação, eu não sei o que está acontecendo, mas Ele sabe, Ele conhece, Ele não vai desprezar você, Ele está do seu lado e vai te proteger em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz do Senhor.